Seabra, boa noite. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Gostaria que você fizesse uma análise, claro, né, do que você observou da partida, mas em especial, depois do jogo, observando, você achou que as alterações que você promoveu, é claro que ninguém faz alterações buscando errar, é sempre acertar, mas você achou que as alterações que você fez surtiram resultado? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a saída do John, que estava criando oportunidades, estava jogando bem e acabou saindo de campo. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Bom, uma análise geral do jogo. Nós tínhamos o desafio hoje de ter a mesma produção ofensiva que tivemos nos dois jogos anteriores, tendo que ter uma eficácia maior, ou seja, fazer um gol. Nos outros dois jogos isso não havia acontecido. E fazer isso contra um time que tem pretensões grandes no campeonato, que está na parte de cima da tabela, que tem um nível, né, técnico competitivo muito alto. Então, de uma forma geral, em especial no primeiro tempo e no momento intermediário do segundo tempo, nós conseguimos. Nós tivemos 3 vezes mais expectativa de gol do que o São Paulo no jogo de hoje, né? Conseguimos aplicar boas pressões, que fizemos o gol, criamos outras oportunidades, ou ataques rápidos promissores após a recuperação de algumas bolas. Não tivemos muita dificuldade em construir, em quebrar a pressão do adversário. E alguns aspectos do nosso jogo que nós estamos buscando melhorar, nós mostramos alguma evolução e em outros momentos oscilamos um pouco mais, né? O primeiro tempo foi muito intenso, né? A aplicação dos jogadores foi muito forte, né? E nós tínhamos que gerenciar a situação do Hurtado em algum momento do jogo e transformar a estrutura colocando 2 pontas, que o Hurtado vinha fazendo esse papel duplo, né? Lateral para defender e mais avançado para atacar, quase como um ponta, muitas vezes como um ponta. É claro que em algum momento do jogo isso ia ter um limite, que seria a substituição dele, ou seria mudar a estrutura e colocar um ponta para ele poder apoiar o ataque com um pouco mais de oportunidade de dosar o esforço, tá certo? E de estar inteiro para as transições também. Como a equipe fez um primeiro tempo muito bom, nós mantivemos isso um pouco mais, né? Mas o retorno do segundo tempo, o São Paulo conseguiu empurrar a gente para trás, conseguiu elaborar o jogo de um lado para o outro. Nós não estávamos sendo efetivos em oferecer perigo nem em transição ofensiva, nem em construção, né? E nós aguardamos até o momento que a equipe pudesse retomar o domínio e o controle do jogo, e isso não aconteceu. Houve sim uma chance muito boa numa bola levantada nas costas da defesa, que o John dominou, cavou, e o Sacha acabou não complementando. Mas, na minha leitura, esse foi um lance isolado no segundo tempo, diante do que estava o cenário do jogo, tá certo? E aí, como você tem uma necessidade da vitória, até maior do que o adversário, embora eles também precisassem, e diante do que foi o nível de desgaste do primeiro tempo, a gente precisava dar uma resposta de energia no jogo, e aí fizemos as 2 substituições. O Lincoln fez um primeiro tempo jogando fora da posição natural dele, claro que com o apoio do Hurtado na parte ofensiva ele podia flutuar pelo interior, e fez isso muito bem. Acho que o Lincoln e o John fizeram um primeiro tempo positivo. Naquele momento do jogo, optamos por dar um segmento para o Lincoln ainda de alguns minutos, na posição original dele, já que teríamos um ponto, e ele tem muita facilidade de pifar. O Mosqueira é um velocista, então, para tentar aproveitar a característica do Mosqueira que estava entrando, a gente deu preferência nesse sentido, em função também da característica do Lincoln, mas a gente sabia que qualquer um dos dois que seguisse, era mais 10, 15 minutos que eles iriam conseguir sustentar, em função de já estar apresentando uma queda natural, né? De volume de deslocamento, de fazer todas as funções que precisam ser feitas, seja defensivas, ofensivas. Então, foi uma troca naquele momento, em função da característica do Mosqueira de manter o Lincoln, mas a gente sabia que, mesmo que tivesse sido o contrário, daqui a pouco ia ter que tirar o outro, tá certo? Acho que essas trocas, nesse momento do jogo, reverteram o cenário do jogo para a gente, sim.
Essas trocas foram positivas nesse momento do jogo. E nós conseguimos, de novo, ter mais domínio, gerar mais chance de gol, levar mais perigo ao São Paulo e sofrer menos. Territorialmente, o jogo voltou a ficar mais disputado, intermediário e campo do São Paulo. Antes dessas trocas não estava muito no nosso campo, tirando essa jogada, né? Mas para o final do jogo, aí com muitos jogadores cansados, inclusive dos dois lados, fizemos as últimas 2 substituições, e aí realmente o efeito não foi aquele que a gente esperava. Foi um momento, principalmente porque a gente se desorganizou, né? A proposta posicional do posicionamento que era para ter sido feito naquele momento, a comunicação entre os jogadores daquilo que era para acontecer, ela não foi bem feita. E isso gerou uma desorganização no nosso meio-campo. Tanto do posicionamento para fazer primeira pressão, quanto da estrutura posicional para construir e fazer o jogo ofensivo. Começamos a, em função disso, não ter clareza das opções que nós tínhamos de passe, começamos a avançar os 2 laterais ao mesmo tempo, começamos a errar passes longos com os nossos 2 zagueiros abertos e volante dentro da última linha, e começamos a sofrer com o contra-ataque. Então, acho que foi um jogo muito positivo, pelo nível do adversário, por tudo que nós produzimos, mas esses últimos 15 minutos foram muito negativos, porque na situação que nós estamos, nós não podemos abrir mão de 15 minutos, ainda mais na reta final do momento decisivo. Então, que sirva de alerta para que, da próxima vez, nós consigamos seguir na mesma batida de intensidade e de organização durante todo o jogo, do começo até o final. Seabra, aqui, Pedro Rigoni, da Bragança FM. Primeiro, né, você falou sobre o Lincoln, e nas 3 partidas que você comandou o Red Bull Bragantino, você com uma opinião parecida, né, que o Lincoln fez um ótimo primeiro tempo. É a segunda vez que o Lincoln sai vaiado aqui em Bragança Paulista. Por que você acha que tem essa divergência de opinião entre você, treinador, e o torcedor do Red Bull Bragantino? E uma outra pergunta, por gentileza. Nessas 3 partidas também que você está sob o comando do Red Bull Bragantino... Quando você me faz 2, eu me dou o direito de esquecer uma, hein? Cuidado. Mas, rapidinho, você falou que o time criou, mas não conseguiu converter em gols. Hoje, converteu uma vez. Falta eficiência, falta eficácia. Isso. Aonde entra o seu trabalho para solucionar esse problema? Porque o time cria e a tomada de decisão é dos jogadores. Parece que nada dá certo para o Bragantino nessas 3 partidas. Parece um time fardado ao fiasco, Seabra. Desculpa, eu não concordo. Eu acho que o time mostra sinais evidentes, né, de recuperação do nível de jogo, da qualidade competitiva e do constrangimento que está gerando aos adversários, exigindo também que os adversários tenham boa defesa da área, que os goleiros sejam importantes, né? Então, e hoje fizemos um gol, né? Então, eu acho que mostra sinais, sim, de evolução. Trabalho não é mágica, trabalho é esforço sobre o tempo. Então, me preocuparia, claro que estamos todos preocupados, me preocuparia muito mais, e eu concordaria com você, se não mostrasse sinais de melhora. Os sinais estão aí, estão acontecendo. Se você pegar das 2 rodadas anteriores, nós somos o time que mais teve expectativa de gol no campeonato. A gente estaria em primeiro da liga, que menos teve expectativa sofrida de gol em transição defensiva. Por isso que eu estou falando, o nosso desafio era reproduzir esse desempenho contra um nível de adversário diferente, que é o São Paulo hoje. E esse desafio ainda vai se perpetuar para a próxima partida, porque nós vamos enfrentar a melhor equipe do segundo turno. E ela é a melhor equipe em pontuação e em desempenho. Então, o que a gente tem que fazer é continuar buscando evolução de jogo a jogo. A gente tem que ter o foco total nisso. Desejo de ganhar, todo mundo tem, mas não existe mágica. E ir lá fazer um treino de finalização também não vai resolver. É acúmulo. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é a situação de emergência. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que se apegar no nosso dia a dia, trabalhar com excelência e fazer o melhor e buscar o máximo de evolução possível no prazo que a gente tem. Temos condições de sair do rebaixamento, estamos trabalhando para isso, e pode não acontecer, faz parte do futebol. Só que a gente tem que trabalhar todo dia, sabendo que entregou o máximo, não só no jogo, mas no treino também. Então, ao mesmo nível de entrega, de cobrança, de dedicação
que está acontecendo no jogo, está acontecendo no treino. E é só por isso que está tendo evolução. Porque é muito difícil você reverter uma tendência de queda de resultado e de desempenho com um prazo tão curto. Se você for ver, tem grandes equipes do campeonato que estão saindo do rebaixamento. O Corinthians saiu, mas ele entrou lá atrás. O Fluminense, em um momento, saiu, mas ele entrou lá atrás. Quantas rodadas demorou? E a gente está conseguindo fazer uma virada com um prazo muito mais curto em relação à qualidade do jogo e à produtividade daquilo que está fazendo no campo, tanto ofensiva quanto defensivamente. Olha, eu esqueci da primeira pergunta. Foda, fui seu parceiro, hein? Podia terminar por aqui. Não, seguinte, pode ser que assim a torcida tenha também um acúmulo, né, daquilo que foi a competição, ela vai formando a opinião em relação àquela experiência que ela teve com o jogador, né? Eu chego no clube, o meu copo é vazio com todo mundo, né? Então, assim, é a forma que eu interajo, é a forma que eu vejo o trabalho do jogador no dia a dia, e eu posso garantir para a torcida que trata-se de um profissional excepcional, dedicado pra caramba, chega todo dia 6:50 da manhã, faz tudo o que tem que fazer, troco ele de posição, põe o número, ele faz, troco, põe na outra, ele faz, é um cara dedicado, é um cara que está aberto a sair da zona de conforto para ajudar o time naquilo que o time pode precisar e tem trabalhado bem. De novo, concordo que repito aqui, os 3 primeiros tempos dele foram muito bons. E ele tem se desafiado em relação àquilo que ele imprime de intensidade no jogo para aquilo que eu estou pedindo. Então, se ele cai no segundo tempo, é porque ele está fazendo aquilo que eu estou pedindo no primeiro tempo inteiro. Tá certo? Então, estou satisfeito com o trabalho dele, respeito o trabalho dele, respeito a opinião da torcida, mas ressalto que ele é um profissional e uma pessoa que merece respeito. Seabra, boa noite. Sérgio Loureiro, Futebol Total. Não vou... como você está respondendo, você está falante, você respondeu até 2... a do Lincoln, eu só queria te posicionar que o jogador dá entrevista para a Turquia 2 dias antes de um jogo desse, dizendo que quer voltar para o Fenerbahçe. Então, isso reflete no torcedor. O desempenho dele aqui não foi ruim, mas reflete na torcida um cara que está aqui já falando que vai voltar para o time dele. Então, pega mal. Você fala que chegou todo mundo copos vazio. Daí o questionamento, o que aconteceu com o Luan Cândido, que ainda não teve nenhum minuto com você, né? E o torcedor me chama de maluco, porque eu disse agora, quando acaba o jogo, e vejo que o Criciúma perdeu, e que agora o Juventude está perdendo, que o Red Bull escapa com 2 vitórias contra Cruzeiro e Criciúma. Pô, mas perdendo para o Internacional, sim, é o melhor time do campeonato no segundo turno, você acabou de falar. Só que, para isso acontecer, precisamos ganhar. Você está invicto. Sem vitória, nós não vamos escapar. 41 pontos não vamos escapar. E o jogador fala, a gente cria 4, 5, 6 chances para fazer um gol. Eles vêm aqui, um erro nosso, já é gol. Esse cenário, nesse momento, como que trabalha, como que mexe? Que hoje foi uma falha, e se não leva o gol, acho que o time virava até com 2-0, talvez, uma projeção, jogava-se muito bem. Mas daí sofreu, e todo mundo sente. Então, como que você vê essa questão? A evolução, depois de 2-0, hoje 1-1, um grande adversário e tudo mais, né? Especificamente é isso, essa evolução e esse cenário com 2 vitórias escapar, e a questão do Luan, por favor. O Luan, eu tenho enxergado uma evolução grande assim dele nos treinamentos. Eu acho que tem aspectos do jogo que são importantes para as posições que ele pode fazer, tanto como zagueiro quanto como lateral. E tenho ficado assim otimista e positivo em relação àquilo que eu tenho visto do aprendizado que ele está tendo e da seriedade com qual ele está levando. Então, ele ainda não foi utilizado, mas existe sim a possibilidade de utilização, não existe nenhum senão que impeça, né, o aproveitamento dele em algum momento, né? E, em relação ao momento, a gente precisa ter resiliência, né? A gente precisa ter resiliência. A gente precisa entender, de novo eu vou falar, é que sempre parece batido, né? Porque o futebol no Brasil tem uma cultura muito grande de imediatismo, e ainda mais nesse momento aqui, realmente é o momento do imediatismo, porque tem uma emergência de final de temporada, mas o que vai fazer a gente ganhar jogo é a gente melhorar o nosso jogo. Então, hoje a gente esteve muito próximo de ganhar o jogo contra um adversário muito bom. Por quê? Porque a gente melhorou o nosso jogo. Então, é esse caminho que a gente tem que seguir. Não tem milagre,
e não tem receita de bolo, né? Agora, conseguir fazer isso nesse prazo tão curto é a mobilização. É estar todo mundo no sentimento de emergência. É estar todo mundo com sentimento de urgência. É a gente não desperdiçar os 15 minutos finais de um jogo como esse, né? Então, assim, em relação a isso, de uma forma geral, eu estou bastante satisfeito, mas a gente precisa ser rigoroso com os detalhes, porque os detalhes decidem essas situações. E a gente, hoje, não foi rigoroso com alguns detalhes. Tanto em algumas oportunidades que o adversário teve ou poderia ter tido, quanto com o final de jogo, que era um jogo que nós tínhamos toda a condição de buscar o resultado. Então, precisa ter rigor, mas precisa ter resiliência. Não pode entrar em desespero, tem que ter critério para saber o que trabalhar, a forma de jogar, tá certo? Então, se vocês forem ver hoje, se vocês forem analisar a nossa estrutura em campo no primeiro tempo, uma estrutura extremamente ofensiva para fazer um jogo contra o São Paulo. Tá certo? Agora, é isso. É buscar evolução com coragem, só que com humildade. A gente tem que seguir nessa linha. Boa noite, Fernando. Paulinho Cunha, da Rádio Cidade das Águas, programa Corneteiros. Antes da saída do Pedro Caixinha, ele vinha reclamando da falta de um cabeça de área, de um atacante fixo na frente ali da área adversária. E a gente percebe que o Sacha está fazendo muito bem essa função de atacante, só que ele retorna muito para buscar o jogo. Se tem algum nome já pensando para o ano que vem, né, para reforçar, porque é inevitável você também já pensar na próxima temporada, e se você enxerga também dessa forma. Olha, eu acho que isso é uma característica e é uma virtude, né, que o Sacha tem. E eu acho que ele não pode abrir mão de fazer isso. Eu acho que a equipe precisa aprender a aproveitar os espaços que ele deixa, né? Então hoje, a forma como nós iniciamos com 10 perto do 9 também é uma intenção de que outros possam preencher a área e atacar a área e aproveitar esses espaços que ele deixa, né? Poxa, em relação ao ano que vem, assim, meu foco é zero, meu foco é total nesse ano. Então, assim, seja para a organização do time, seja em relação a elenco, quer dizer, esse é um tipo de preocupação, né, que eu não posso dividir a atenção, nem minha, nem da gestão, porque nós estamos apostando todas as fichas em conquistar o resultado esse ano. Até porque, assim, é lógico, isso é a nossa emergência, a nossa urgência, é aquilo que a gente deseja, e isso condiciona todo o resto. Então, mais para frente, de repente. Até nesse sentido, você espera contar com o Thiago Borbas já para a próxima partida? Tem alguma projeção nesse sentido, já que ele já está em reta final de transição? E hoje você começou com o Vinicinho, né, como titular, eu acho que foi a única mudança, exceto do Matheus Hernandes, que voltou de suspensão. Gostaria que você explicasse um pouco a entrada dele. Do Vinicinho. Do Vinicinho. Do Vinicinho. É aquilo que eu falo para vocês, é um jogador que tem mostrado, apesar da idade, personalidade para lidar com esses momentos, né? E que tem trabalhado muito bem, e os minutos que teve em jogo entrou bem. Ou seja, então, até a questão da escalação ela é um processo, né? Então, às vezes, o pessoal tem uma emergência muito grande, já tira um, já coloca outro, e se esse outro não estiver tão pronto e não for tão bem? Aí você perde os dois. Né? Então, o Vinícius foi, aos poucos, conquistando essa condição com a consistência de desempenho em treino e jogo, e isso nos deu a segurança de colocá-lo, e sabendo que ele é um ponta que pode jogar pelos dois lados e tem a mesma facilidade para jogar pelos dois lados, né? Então, assim, nesse momento, a versatilidade ela pesa muito, porque ela nos ajuda a ter soluções para o jogo, né? E conheço bem ele, né? Eu trabalhei com ele no começo do ano também, e tenho visto evolução nele como jogador de futebol, sabe? É um jogador que sempre teve relação muito boa com a bola, mas que precisava desenvolver a relação dele com o jogo, né? Que é a compreensão, a leitura dos cenários e das missões que ele tem que fazer em todas as fases do jogo, que é a tática. E ele tem evoluído taticamente também. Então, isso me deu bastante segurança para colocar ele. Seabra, sobre o Borbas... Olha, você vê quantas perguntas você fez hoje, sua cota. Do Borbas, já teve alguma comunicação já oficial? Não? Oi?
Ah, tá bom. Enfim, ele teve um desconforto muscular novamente depois do treino de ontem e ia ser examinado, tá certo? Então aí o departamento médico, quando tiver todos os subsídios, vai se colocar, tá bom? Fernando, você falou de imediatismo. Hoje, terceiro jogo seu, o segundo aqui, você tira o Matheus Fernandes, o torcedor te chama de burro. Você vê o imediatismo, a loucura que é o futebol, né? E o cara que estava amarelado também, entre outras coisas. Você chegou falando que faltavam 7 jogos. Faltavam 7 jogos e você falou que no Cruzeiro você tinha 6. É isso. Agora aqui restam 4. Aqui o processo está mais difícil, está diferente, não questão comparar time e tal, que o campeonato continua realmente muito embolado. Mas está mais difícil o processo do grupo Red Bull Bragantino nesse momento para sair desse buraco do que aquilo que você enfrentou passado agora, esses 3 jogos, do que tinha no Cruzeiro? Tá. Qual foi a primeira? Desculpa. Não, da primeira foi a questão do burro, né? 3 jogos, só citei o torcedor do sim, Matheus. sim, Né? sim. Não, o Matheus, já no intervalo, falou que estava no limite e tinha a possibilidade dele ser trocado, inclusive, no intervalo, até porque tinha o cartão amarelo, né? Eu falei, não, mais 10 minutos, vai, né? Não dá carrinho, você já está com amarelo, entendeu? Vamos voltar e vamos tentar impor o jogo novamente. E a partir do momento que eu ver que não dá mais, aí eu te tiro. E aí ele até vinha fazendo papel defensivo quando a gente estava no bloco baixo, até bem, apesar disso, no começo do segundo tempo. Mas a dinâmica para ir e voltar já tinha caído realmente. E aí, nessa questão de colocar oxigênio e frescor, a gente optou pela troca dele. Mas ele se mostrou aberto a sair, inclusive, no intervalo. Então ele já estava realmente no limite. E eu fico feliz assim que o torcedor esteja chateado comigo por tirar ele, porque ele era um jogador que não estava tendo tanta minutagem assim. Não é isso, não? E aí aquilo que eu falo do copo vazio. Chegamos, estamos olhando, né, todo mundo trabalhando, e ele vinha apresentando um bom futebol no treino, de acordo com aquilo, e colocamos ele para jogar de titular. Né? As 2 vezes que ele teve disponível, ele foi. E... Está semelhante. A gente tinha um problema lá também que era a dificuldade de fazer gols, sim, né? E tínhamos adversários bem difíceis pela frente também, de adversários em situação de brigar por algo grande na competição, título ou Libertadores, né? E nós tivemos a felicidade, naquele momento, de, no primeiro jogo, que foi o jogo de pior desempenho nosso, ter vencido o Fortaleza fora. Então, a equipe não tinha entrado na zona de rebaixamento, e quando venceu aquele jogo, ficou sempre com o rebaixamento ali, mas não entrou na zona. Né? Então, tem esse aspecto diferente aqui, porque a gente entrou na zona de rebaixamento, saiu, agora, como é que está? Nem sei, ainda tem jogo, né? Está embolado. Então, a gente não sai. Então, a gente está lidando com essa situação de estar na zona. Então, ela traz uma pressão, né? Um nível aí de estresse psicológico maior do que chegou a estar naquele momento. Mas, do ponto de vista de desempenho e resultado esportivo, bastante semelhante. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos.